Olá, boa noite, que o Divino Amigo Jesus nos inspire, nos ilumine, nos auxilie em mais essa continuação, do estudo do livro O Consolador, que fala da ciência, da filosofia e da religião. Então, conforme vocês já assistiram, conforme os itens anteriores, nós já estudamos 3 partes das ciências fundamentais, Foi a química, a física e a biologia. Então, hoje nós estamos estudando a 4ª parte, que é a psicologia. E vamos rogar a Nosso Senhor Jesus Cristo que a gente consiga ter intuição boa, tranquila, que vocês gostem, e aproveitem. E se gostarem, dê o like, não se esqueça. Inscrevam-se no canal, quem não inscreveu ainda, e podem perguntar, que a gente vai ter muita alegria e carinho em responder, se pudermos, com certeza. Então, a 4ª parte das ciências fundamentais, psicologia, a partir da pergunta número 42, que é a seguinte: como poderemos compreender, pela doutrina espírita, o preceito da psicologia que afirma a experiência dos nossos 5 sentidos como todo o fundamento de nossa vida mental? Ou seja, nós temos os 5 sentidos, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, não é isso? A psicologia diz que esses são os 5 sentidos da vida. Alguns ritualistas aí falam de um 6º sentido, mas que não são todos que aceitam. Mas esses 5 primeiros são os sentidos que a psicologia fala que é o fundamento da nossa vida mental. Então, perguntaram para o Emmanuel como é que a gente pode compreender isso. A resposta dele: o Espiritismo esclarece que o homem é senhor de um patrimônio muito mais vasto, consolidado nas suas experiências de outras vidas, provando que o legítimo fundamento da vida mental não reside de maneira absoluta na contribuição dos sentidos corporais, mas também nas recordações latentes do pretérito ou do passado, das quais os fenômenos da inteligência prematura na Terra são testemunhos mais eloquentes. O que ele responde? Que esses 5 sentidos são físicos praticamente, que o fundamento da nossa vida mental não reside só neles, em absoluto. Reside nos sentidos espirituais, nas recordações do passado, em tudo aquilo que a gente tem armazenado no nosso arcabouço psicológico. E ele fala que esses sentidos têm um testemunho eloquente nas inteligências prematuras da Terra. O que são essas inteligências? Hoje em dia a gente vê muito na internet, menininho lá, um japonesinho, uma japonesinha, garotos, crianças de 3, 4 anos mal sabem falar, tocando piano maravilhosamente bem. Crianças com inteligência acima da média, ou seja, são os testemunhos eloquentes desse passado. A pessoa reencarna e já tem toda uma formação feita em vidas anteriores. Sem isso não haveria explicação para essas coisas. Como também os sofrimentos, que a pessoa nasce doente, nasce cheia de problemas, em que ela errou para poder ter aquele sofrimento? Só encontramos explicação nas vidas passadas. Então, a pergunta número 43 agora. Estabelecendo a psicologia do mundo como sede da memória, do julgamento e da imaginação, as partes do cérebro humano, cujas funções ainda não são devidamente conhecidas pela ciência, retardam a solução de um problema que só pode ser satisfeito pelos conhecimentos espíritas. Então, ele está dizendo que a psicologia é a sede da memória, do julgamento e da imaginação, e tem funções que a medicina não descobriu ainda que o cérebro tem. Então, ele está perguntando se essa não descoberta de algumas funções que não são devidamente conhecidas pela ciência, elas atrapalham, retardam, atrasam a solução de problemas que só poderiam ser satisfeitos com conhecimentos espíritas. A gente quer só recordar o seguinte: dá a impressão que fora do espiritismo não há salvação. Não é nada disso não. Só para poder esclarecer. A doutrina dos espíritos nos traz um tanto de revelações, um tanto de orientações, conhecimentos de leis que nos ensinam a agir. Não é uma religião puramente, são os conceitos. Quando aqui a pergunta fala assim, só poderão ser satisfeitos pelos conhecimentos espíritas, quer dizer o seguinte: só poderão ser satisfeitos pelas orientações, pelos ensinamentos, pelos conceitos que o espiritismo nos traz. A resposta do Emmanuel: distante das cogitações de ordem divina, a psicologia terrestre efetua essa procrastinação, até que consiga atingir o profundo estuário da verdade integral. Ou seja, se ficar distante
das cogitações divinas, a psicologia, como toda e qualquer ciência, inclusive aquelas que nós já vimos para trás, sem a religiosidade, sem Deus, ela fica para trás. Aí ela chega no limite, né? Nós temos aí diversos pensadores, psicólogos aí, de escolas diversas que falam da mentalidade, da psique, do id, do ego, do superego. Chegam num ponto em que é verdade, é real aquilo que eles trazem, mas não conseguem passar daquele ponto. Aí que vem as verdades divinas, né? Pergunta 44. Poderá a psicologia chegar a uma solução cabal do problema das desordens mentais, denominadas anormalidades psicológicas? Poderá a psicologia sanar isso? Resposta do Emmanuel. Movimentando tão somente os materiais da ciência humana, a psicologia não atingirá esse desiderato, esse fim, conservando-se no terreno das definições e dos estudos distantes da causa. Ou seja, se ficar só na ciência humana, não vai conseguir. Os conhecimentos do mundo, porém, caminham para a evolução dessa ciência à luz dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. Quando então, seus investigadores poderão alcançar as soluções precisas. Quando sair da Terra, quando sair da materialidade ou das convenções já estabelecidas e estudarem além dos horizontes da mente humana, tudo vai ficar muito mais fácil. Pergunta 45. A psicanálise freudiana, valorizando os poderes desconhecidos do nosso aparelhamento mental, representa um traço de aproximação entre a psicologia e o espiritismo? Sigmund Freud, né? Psicanálise descrita e organizada por Freud representa um traço de aproximação entre a psicologia e o espiritismo? Aí a resposta: essas escolas do mundo constituem sempre grandes tentativas para a aquisição das profundas verdades espirituais, mas os seus mestres, com raras exceções, se perdem na vaidade dos títulos acadêmicos ou nas falsas apreciações dos valores convencionais, aqueles valores que já foram convencionados pela sociedade humana. Os preconceitos científicos, por enquanto, impossibilitam a aproximação legítima da psicologia oficial e dos conceitos que o Espiritismo nos traz. Os processos da primeira, da psicologia, falam da parte desconhecida do mundo mental, e a que chama de subconsciente ou subconsciência, sem definir essa cripta misteriosa da personalidade humana, examinando-a apenas na classificação pomposa das palavras. A psicologia já descobriu o subconsciente, o consciente, o subconsciente, o consciente e o superconsciente, id, ego e superego, mas não sabem definir de maneira concisa ainda, a função de cada porão desses, Entretanto, somente à luz do Espiritismo poderão os métodos psicológicos apreender, entender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é o reservatório profundo das experiências do passado. Nós estamos falando do superconsciente, do subconsciente. É o reservatório profundo das experiências do passado, em existências múltiplas da criatura. Um arquivo maravilhoso, onde todas as conquistas do pretérito são depositadas em energias potenciais, de modo a ressurgirem no momento oportuno. Você imagina que coisa, A gente fala desse subconsciente ou subconsciência, de modo que a psicologia nos ensinou, mas é muito mais, é um porão, é um baú onde tudo aquilo que nós já vivenciamos desde a nossa criação está armazenado. Então é somente à luz dos prepostos ou das orientações que a doutrina nos traz que nós vamos descortinar esse universo que ainda é muito obscuro. Pergunta 46. Como poderemos compreender os chamados complexos ou associações de ideias no fenômeno mental? Ideia fixa, por exemplo, ideias de ódio, de rancor, de raiva, ou ideias que levam a pessoa a não conseguir dominar determinado impulso, Como poderemos compreender os chamados complexos ou associações de ideias no fenômeno mental? Resposta do Emmanuel. Sabemos que as associações de ideias não têm causa nas células nervosas, constituindo antes ações espontâneas do espírito, dentro do vasto mecanismo circunstancial. Ações essas oriundas do seu esforço incessante
projetadas através do cérebro material, que não é mais do que um instrumento passivo. Por isso que o tratamento muitas vezes que é dado a pacientes com patologias mentais, se ficar só na terra, vai prolongando, porque trata o efeito físico e não a causa, que é muito mais profunda, né? Está nas vidas passadas, está na nossa eternidade, estão na nossa eternidade. Pergunta 47. Por que, relativamente ao estudo dos processos mentais, se encontram divididos no campo da opinião os psicologistas do mundo? Ou seja, tem diversas vertentes psicológicas, né? Freud, Jung, Lacan e outros tantos aí. Por que tem essa divisão? Pensamentos diferentes. A resposta do Emmanuel: os psicologistas humanos que se encontram ainda distantes das verdades espirituais dividem-se tão só pelas manifestações do personalismo dentro de suas escolas, mesmo porque, analisando apenas os efeitos, não investigam as causas, perdendo-se na complicação das nomenclaturas científicas, sem uma definição séria e simples do processo mental, onde se sobrelevam as profundas realidades do espírito. Mesma resposta das outras ciências. Se ficarem só no campo das manifestações físicas, né, investigando os efeitos e não as causas, né, sem uma definição séria e simples do processo mental, fica muito difícil, né? Se perdem na explicação de tudo isso. Pergunta 48. O Espiritismo esclarecerá a psicologia quanto ao problema da sede da inteligência? Onde fica a inteligência? Somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana, não nos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível, mas no espírito imortal. Pergunta 49. Como devemos conceituar o sonho? Na maioria das vezes, resposta: na maioria das vezes o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem nos mecanismos da luta do dia a dia, de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Está dizendo que na maioria das vezes o sonho é lembrança, é reflexo de tudo aquilo que a gente já fez no nosso dia a dia, e até de vidas passadas, aquilo que está gravado na nossa memória, né? Às vezes a pessoa, eu conheço um rapaz que joga muito videogame de guerra, de luta, que está atirando todos os sonhos, a maioria dos sonhos dele está com arma na mão atirando. Então são os reflexos desses mecanismos do dia a dia, que é a maioria das vezes. Em determinadas circunstâncias, contudo, como naqueles fenômenos premonitórios, a pessoa que dorme apaga um pouco e vê uma coisa que acha que é o futuro, ou pensa em alguém que vai morrer. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios, ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada percentagem de despreendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra, quando então se poderá verificar a comunicação intervivos, e quanto possível as visões proféticas, fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais, de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores, e quando encarnado em temporária liberdade, pode receber a palavra e a influência direta de seus amigos e orientadores do plano invisível. Ou seja, os sonhos podem ser classificados dessas formas. Que é uma boa maioria das pessoas, é lembrança, reflexo do dia a dia. Outros é o desdobramento do espírito, né, da pessoa. O corpo está dormindo, o espírito sai e vai encontrar no espaço com pessoas, com antepassados, com mestres, com professores, com inimigos, né? Então o sonho é explicado. Aqueles que têm um merecimento maior vão trabalhar, vão estudar, vão aprender, vão ser auxiliados. Os que têm menos merecimento podem ficar sendo perseguidos. Muitos de nós sonhamos que estamos sendo perseguidos, agarrados no chão, não conseguimos correr, um monstro, algum bicho, alguma coisa na nossa cola, uma pessoa querendo nos matar. É o desdobramento. E quando a gente não consegue gritar, não consegue falar, porque o corpo físico está comandando ainda. Ele está, apesar de adormecido, a gente está muito ligado ao corpo. Então o corpo está adormecido, por isso que a voz não sai lá.
Mas aqueles, repetindo aqui, que tem uma liberdade relativa, né, esse sonho representa esse desprendimento parcial, e a pessoa volta com a lembrança daquilo que aconteceu como num sonho, mas é uma lembrança real. Muitas vezes não totalmente explicada, porque quando volta para o corpo, o cérebro físico embota as lembranças. Mas aquilo que é necessário se lembrar, no momento certo a pessoa se lembra. E fala aqui que é organizado sempre pelos mentores espirituais, de boa hierarquia, quando a pessoa tem merecimento. Pergunta 50. A vocação é uma lembrança de existências passadas? Interessante essa pergunta, né? As pessoas nascem, já têm uma vocação para uma determinada profissão, a vocação para uma determinada atitude. Ele está perguntando se é isso que a gente chama de vocação é lembrança de existências passadas. Resposta do Emmanuel. A vocação é o impulso natural oriundo da repetição de experiências análogas, através das muitas vidas. Suas características nas disposições infantis são o testemunho mais eloquente dessa verdade reencarnacionista. Ele repete. Então, principalmente quando é criança, é novinha, não deu tempo de nessa vida aprender nada ainda, e já sabe tocar um instrumento, fala outra língua, tem a inteligência matemática, e ele usa a mesma palavra, as mesmas palavras, testemunhos eloquentes da verdade reencarnacionista. Está comprovando aí a reencarnação. Onde essa pessoa aprendeu isso, se é tão infantil ainda, nas vidas passadas. Pergunta 51. A loucura é sempre uma prova? Resposta. O desequilíbrio mental é sempre uma provação difícil e dolorosa. Essa realidade, contudo, podendo representar o resgate de uma dívida do passado escabroso e desconhecido, pode igualmente constituir uma resultante da imprevidência de hoje, no presente que passa, fazendo necessária, acima de todas as exortações, aquela que recomenda a oração e a vigilância. O que ele quis dizer? Tudo que nós temos tem a ver com o passado. Tudo, inclusive a loucura. Porém, a imprevidência de hoje pode fazer com que um estado de patologia mental, por exemplo, que não precisaria sair caso nós, que já erramos no passado, estivéssemos trabalhando pelo bem, aprendendo a controlar os impulsos mentais, a nossa imprevidência, a nossa inconsequência pode fazer estados patológicos aparecerem sem necessidade, apesar de se aparecerem, fazem parte do passado. Mas a gente não precisaria ter a loucura para poder resgatar. Resgataríamos sob o peso de trabalho, de responsabilidade. Mas aí a gente não olha a vigilância e a oração que Jesus ensinou, e de uma forma ou de outra nós temos que evoluir, e aí sai por doenças. Mas o que ele explicou foi isso. Não há um determinismo que eu matei e tem que morrer, que eu fiz as pessoas ficarem doentes, que eu tenho que ficar doente. O que Deus nos pede é que o amor cubra a multidão dos pecados, e ele cobre. Então, se eu matei lá, eu posso ter a pessoa como meu filho hoje. Eu não tenho que morrer para pagar. Eu posso devolver o que eu tirei. Mas aí, se eu não aprendi nada, provavelmente eu vou morrer assassinado. Porque eu não usei nenhuma das outras alternativas. Eu usei a última, deixou a última, aí eu tenho que evoluir. Então, isso quis dizer essa resposta dele. 52. A alucinação é um fenômeno do cérebro ou do espírito? Interessante, né? A alucinação, quando a pessoa vê alguma coisa que não está ali, é o cérebro ou é do espírito? A resposta: a alucinação é sempre um fenômeno intrinsecamente espiritual, mas pode nascer de perturbações estritamente orgânicas. Olha que interessante. Que se façam reflexas no aparelho sensorial, viciando o instrumento dos sentidos por onde o espírito se manifesta. Como? Vamos abrir mais um pouquinho. O nada não existe. Tudo que a gente pensa e vê tem um fundamento. Então ele é um fenômeno intrinsecamente espiritual, mas pode, como a resposta anterior, da pergunta anterior, nascer de reflexos de desequilíbrio do aparelho sensorial. Por exemplo, se eu consumo muita bebida alcoólica, se eu uso droga, eu só faço uso de substâncias inadequadas e desnecessárias à minha vida, eu posso estabelecer uma conexão com essas alucinações que eu não precisaria ter.
Então eu estimulo o organismo até alucinações que vêm de cunho espiritual, mas que se eu não usasse tais substâncias, por exemplo, eu não precisaria ter. Pergunta 53 e última pergunta da parte da psicologia. Os bons ou os maus pensamentos do ser, do encarnado, da pessoa que está na Terra, afetam a organização psíquica de seus irmãos aqui na Terra, aos quais sejam dirigidos? Ou seja, se você pensa bem ou mal para alguém ou de alguém, se esse pensamento chega nessa pessoa, se afeta a pessoa de alguma maneira. Resposta do Emmanuel. Os corações que oram e que vigiam, realmente de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam o seu objetivo, por se enquadrarem na lei, na essência da lei única, que é a lei do amor, da justiça e da caridade. Essa lei única é o amor em todas as suas divinas manifestações. Os pensamentos de natureza inferior podem afetar sim o seu objeto, em identidade de circunstâncias, quando a criatura se fez credora desses choques dolorosos na justiça das compensações, lei de compensação. Sobre todos os efeitos dessa natureza, todavia, prevalece a previdência divina, que opera a execução de seus desígnios de equidade com misericórdia e com sabedoria. Então, o que ele respondeu maravilhosamente bem? Os bons pensamentos sinceros e reais chegam, sim, sem dúvida, sem empecilho, sem obstáculo. Os maus pensamentos só vão atingir o objeto dela, a pessoa, se essa pessoa estiver sintonizada com esse pensamento, não tiver defesa nenhuma, defesa feita pela sua vigilância, sua oração, seus bons atos de caridade. Mas tudo está sob o comando da providência divina. Então a parte da psicologia é essa. Ou seja, Emmanuel, como nos disse sobre as outras ciências, diz que a psicologia é muito importante, mas se não ultrapassar as fronteiras da materialidade, ela vai ficar para trás. Para explicar e curar e ensinar melhor, precisa avançar mais nos fenômenos, nas orientações de ordem divina, vindas de Deus, trazidas para nós pelo nosso divino amigo Jesus. Muito obrigado pela atenção, que esse divino amigo abençoe a todos, e daqui um tempinho a gente volta com a sociologia, que é a quinta parte. Fiquem com Deus. Jesus abençoe.